Olá! O programa Primeiro Plano de hoje traz dois temas que vão chegar ao seu coração. São duas questões que marcam nossa cultura e nossas famílias. O primeiro é a figura da sogra em nossa convivência do dia a dia. Aquela senhora que tem a fama de ser de bem difícil relacionamento com as noras e os genros. Há muito mito nisso. O segundo tema da noite de hoje é uma delícia: a prática e a importância da dança no dia a dia. Vamos começar. A mãe do marido ou a mãe da esposa, a sogra, tem sido injustamente considerada por boa parte de nossa cultura. Em homenagem ao Dia da Sogra, o repórter Alex Rodrigues nos traz uma bela reportagem. Hoje falaremos um pouco mais sobre as sogras, mas por que ela se tornou uma figura tão representativa no Brasil? A origem da data recebe várias histórias, algumas onde a imagem é de segunda mãe e outras com a ideia de inimizade. Em 1957, um britânico teria vindo ao Brasil para trabalhar na área industrial. Ele tinha uma cobra de estimação e, com a dificuldade no novo idioma, a pronúncia saía semelhante ao nome sogra. O britânico foi convidado para um café da manhã com o presidente Jânio Quadros. Ele foi autorizado a levar a esposa e a sogra. Confuso com a informação, levou a mulher e a cobra, surpreendendo todo mundo. Era dia 28 de abril e, pela repercussão, as sogras ganharam a data como homenagem no calendário brasileiro. Esse é apenas um dos vários relatos não oficiais que temos para tentar explicar o motivo das sogras terem um dia só para elas. Hoje conheceremos a história entre Alice e Fernanda, que se conheciam antes mesmo de se tornarem nora e sogra. Eu levei o meu filho mais novo, o Miguel, para fazer judô. E a Alice foi levar o irmão dela também para fazer judô. E ficava eu, a mãe dela e a Alice assistindo o meu filho e o irmão dela fazendo judô. E nisso a gente ficava conversando ali nas cadeiras e a gente fez uma amizade. E aí depois nós entramos também para participar das aulas de judô e conhecemos e ficamos amigas. O empurrãozinho da sogra ajudou bastante no início do relacionamento, mas Alice também precisou tomar atitude para que tudo desse certo. Depois de mais de um ano, a Fernandinha sempre falando sobre o Gabriel e comentando, já sabia muita coisa da vida dele, já sabia onde estudava, o que fazia. E eu sou uma pessoa muito extrovertida, então eu converso muito. E o Gabriel não, o Gabriel já é uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais na dele. E aí quando nós fomos nesse aniversário, era inclusive o dia do meu aniversário de 18 anos. E aí nós fomos nesse aniversário de 15, eles organizaram pra gente sentar junto. E eles organizaram também de tal forma que ninguém mais conversava com a gente. A gente ficou meio que também só com uma opção de conversa. E eu não consigo não conversar, então eu comecei a perguntar muitas coisas e ele só me respondia de forma monossilábica. Era sempre aham, sim, não. E aí eu fui insistindo e tal, e depois, no final de tudo, eu pedi o telefone dele, porque eu tinha achado interessante, apesar dele não conversar tanto. E a gente começou a conversar, isso foi no dia 17 de março. No final de semana seguinte, a gente saiu e no dia 30 de março ele me pediu em namoro. Então foi tudo muito rápido também. Além de fortalecer a amizade entre elas, o relacionamento também aproximou as duas famílias, que se tornaram praticamente uma só. Não, ter a Fernandinha como sogra é maravilhoso, porque a gente tem uma relação de amizade muito próxima. Então a gente consegue conversar sobre tudo, a gente tem liberdade uma com a outra para falar se alguma coisa não tá legal, a gente tem liberdade para fofocar bastante. Então a gente tem de verdade uma relação de amizade, uma relação familiar. Então ela vem aqui para casa, a gente faz churrasco com a família toda, ela já conhece grande parte da minha família, já conheço grande parte da família dela. Então é todo mundo muito unido. Então a gente tem uma amizade realmente muito boa.
não é só uma relação de obrigação de sogra e nora. Mesmo sendo 4 anos de relação como sogra e nora, Fernanda e Alice nunca se desentenderam. Afinal, cada uma entende a forma diferente que encontram para cuidar da mesma pessoa. E é uma coisa que eu e a Valquíria, mãe da Alice, que a gente tem muito, é da gente não conversar o que acontece na casa de cada um. Por exemplo, o que acontece com os dois aqui, ela nunca me repassa, e o que acontece com os dois na minha presença, eu não repasso, para não ficar com fofoca. Então fica o problema deles em cada casa, entendeu? A gente, para até não atrapalhar a minha amizade com a mãe dela. Para Alice, apesar das diferenças, existe um segredo que faz com que a sogra seja uma grande aliada dentro do relacionamento. Eu acho que a gente se dá bem porque não tem aquela questão de ser uma obrigação a convivência. A gente torna a nossa convivência algo muito prazeroso. Então, quando nós estamos juntas, é porque nós queremos estar juntos. A gente curte a presença uma da outra. Não tem aquela questão de ciúmes, de cobrança excessiva. Ela não interfere no meu relacionamento com o Gabriel, que eu vejo que muitas mães às vezes interferem muito diretamente nos relacionamentos e isso acaba criando uma indisposição. No nosso caso não tem, sempre uma convivência muito prazerosa. Até umas briguinhas assim de puxãozinho de orelha por conta da experiência e tal, elas não são feitas de uma forma agressiva, é sempre com muito carinho. Sempre carinhosa e atenciosa com a nora, Fernanda deu a sua dica sobre como as sogras devem se comportar, para que também possam ser bem vistas pelos companheiros de seus filhos. As pessoas que estão com os nossos filhos, elas fazem os nossos filhos felizes, né? Então a gente tem que acolher essa pessoa como da nossa família, né? Porque se faz bem para o nosso filho, faz bem para nós também, né? Então, essa questão do ciúme é bobeira, porque os sentimentos são diferentes. Um sentimento de filho é diferente do sentimento de amor, de relacionamento, né? E que então as pessoas têm que se unir, né? Apesar da linda história e do ótimo relacionamento entre Alice e Fernanda, nem sempre a relação entre nora e sogra é de paz e respeito. Existem alguns casos de muitos conflitos entre as partes, em que os pais do cônjuge são vistos como inimigos. A gente tem que tomar cuidado para que não haja um desrespeito, que não haja uma falta de reconhecimento da importância desta mãe na vida do cônjuge, né? Na vida do esposo, da esposa, do namorado, da namorada. E lembrar sempre, quando a gente associa que uma pessoa está sendo disputada entre a sogra ou o sogro, né, e a atual pessoa escolhida, aí talvez seja o embate mais disfuncional. É quando a relação realmente cai num conflito muito penoso e que não precisa ser assim. Quando a relação chega a ser insuportável devido ao desgaste, é possível procurar um tratamento para que tudo possa ser levado de forma mais leve. Quando a gente observa que o conflito com a sogra ou com o sogro começa a ficar bastante intenso, a ponto de interferir na saúde mental dos familiares, a ponto de interferir na relação conjugal ou na relação do namoro, do noivado, e as pessoas não estão sabendo conduzir isso de uma maneira legal, vale a pena procurar uma ajuda de uma psicoterapia. Do ponto de vista religioso, é importante lembrar que, no momento do matrimônio, por exemplo, um casal precisa ter a certeza da vida compartilhada e também do envolvimento familiar das duas partes. Aquilo que disse o Papa Francisco esses dias numa catequese, que lembrava da sogra, que é bom a nora descobrir que o filho com quem ela casou, aquele rapaz com quem ela casou, tem mãe, né? Tem mãe, portanto, tem família. Isto se aplica à nora, à sogra, como eu estou falando, mas se aplica também ao sogro, se aplica aos irmãos. E na concepção nossa da teologia matrimonial, nós falamos, deixará pai e mãe,
é necessário esse período de um distanciamento sem rompimentos, onde a família nova constrói a sua identidade num processo de alteridade, sobretudo entre os dois, né, agora vivendo numa casa, e às vezes alguns já moram juntos, mas aí também tem um aspecto sacramental, que dá uma nova direção, obviamente, para aquela convivência natural, e depois o cuidado que ele ou ela deve ter para, neste distanciamento, não privilegiar uma das famílias, mas fazer com que o espaço, se é possível, porque às vezes alguém mora longe da família, né, e consanguínea, e às vezes tem mais dificuldade, está mais próximo de outra. Mas ter esse cuidado de ambos para manter a proximidade, né, porque as relações, elas estão intrincadas. Nós não podemos falar de sogra e nora sem falar do contexto geral das relações. O laço afetivo familiar que liga a sogra a genros e noras é um desafio importante a ser enfrentado e ajuda de forma especial na harmonia familiar. O Alex foi ouvir profissionais da psicologia humana. No aspecto médico, os conflitos entre sogra e nora, ou seja, entre as mulheres da relação, acontecem com mais frequência em relação a sogros e genros. Muitas pessoas têm buscado uma forma de melhorar essa convivência para que o relacionamento se torne mais saudável. Os conflitos familiares, né, são muito frequentes e o conflito entre a nora, né, e a sogra é até mais frequente, na prática a gente observa isso, do que do genro com a sogra, né, apesar de que os homens brincam muito com as piadas referentes à sogra, a relação entre as duas mulheres ali da família acaba sendo mais conflituosa mais frequentemente. E eu normalmente percebo que isso ocorre quando existe uma certa confusão nos papéis desempenhados pelas pessoas, né? Então, muitas vezes a sogra que quer ser a mãe do neto e acaba interferindo excessivamente na educação da criança e acaba gerando conflito. E o marido, em geral, tem um papel importante pela sua, na maioria das vezes, pela sua omissão, por não se posicionar também, ser omisso, tentar equilibrar uma relação que não está saudável das duas mulheres da família ali. A construção social de cada ser humano influencia diretamente na convivência entre as pessoas. Algo que uma família tem como tradição pode não ser o costume da outra, e é preciso saber lidar com essas diferenças. A relação interpessoal ela é uma via de mão dupla, né? Então, o que as pessoas se queixam é do outro. As pessoas chegam no consultório e falam: minha sogra é assim, é assado, ou a minha nora é assim, e faz eu sofrer. E aí eu sempre converso com ela e falo: mas espera aí, qual é o seu papel nessa relação problemática? Como você contribui conscientemente ou inconscientemente para a manutenção desses sintomas? Não adianta tentar mudar o outro, vamos tentar olhar qual é o nosso papel nessa relação problemática, e aí as coisas vão se amenizar, né? Porque é muito cômodo a gente achar que todo o defeito, todas as dificuldades estão no outro, e na verdade, em parte está no outro, mas uma parte significativa está em nós mesmos, né? Quem soube trabalhar muito bem essas diferenças foi a Cibele, esposa do Flávio e nora da Maria Emília. Relacionamento tão bom construído ao longo do tempo que o segredo merece ser compartilhado. Eu acho que são vários segredos, mas um deles é você não interferir no relacionamento, na convivência do casal. A gente tem que ouvir, ver, tal, mas não tomar partido. Se bem que eu nunca precisei nunca houve assim uma necessidade de eu opinar por qualquer coisa assim. Eu acho que um dos segredos é esse, não entrar no relacionamento deles. E a convivência, como a dona Emília falou, é ótima. Até o Natal, às vezes, a gente passa até as duas famílias juntas, né? Vem meus irmãos, minha mãe, ou vai para lá, para nossa casa. E é igual a dona Emília falou mesmo, ninguém interfere na vida do outro e respeita o que está ocorrendo. Não tem atrito, não tem nada. Inclusive, a dona Emília até... o que meu filho está fazendo? Se ele não estiver fazendo direito, você me fala que eu ensinei ele direitinho. Ela ainda dá uns puxão de orelha se precisar nele, não em mim.
São mais de 30 anos de relacionamento entre a Cibele e o Flávio. E os primeiros passos foram dados aqui, com a dona Maria Emília já imaginando que seria algo duradouro. Quando a Cibele veio aqui a primeira vez, ela veio com umas amiguinhas dela, colegas de trabalho, né, Cibele? Eu achei a Cibele tão interessante, era tão meiga. E eu sabia que ela não era namorada ainda, mas achei a Cibele uma menina muito interessante. Eu digo, pensei comigo, ó, se der certo, quem sabe. E foi aí que eu achei que seria uma boa opção, se eles se atraíssem, né? E foi assim que começou. No primeiro encontro, receio por parte da Cibele. Com o passar do tempo, admiração. Hoje, uma história de amor entre elas e aprendizado que não acaba mais. Inclusive, para o momento em que a nora também se tornar sogra. Eu tô até espelhando para aprender, né? Porque eu tô tentando aprender para ser igual. Porque não é fácil não, né, dona Emília? Porque eu acho que você deve sentir muita saudade dos netos, do filho, e querer ficar o tempo todo junto, porque eu vejo que tem gente, realmente tem sogra que fica o dia inteiro. Eu já tenho amigas que, nossa, minha sogra não sai lá de casa, é cedo, de tarde, de noite. Eu falo, não, moça, mas a minha é tão boa, não tem isso não. A sua é assim? Não, a minha é assim. Aí eu assim, não, mentira, não, é verdade, a minha é assim. Ah, não existe sogra se não existe, a minha é. Aí é tentar fazer igual a dona Emília faz, não interferir. Se for conversar, falar separado, não dá positivo apoio. Não, você tá certo, você tá errado. Nenhum pode estar certo ou tá errado. São culturas diferentes, então não é fácil conviver muitos anos junto. Em casos como esse da Cibele e da Maria Emília, de um relacionamento muito próximo e amoroso, também existe risco. Quando um casal, por qualquer que seja o motivo, resolve colocar um ponto final em uma relação, outras pessoas da família acabam sendo atingidas. É importantíssimo que nós ocupemos os lugares saudáveis nas relações. Então, quando você é pai, você tem que ser pai do seu filho, você tem que ser irmão do seu irmão, você tem que ser aquilo que você é designado. Quando você é sogra, né, seja sogra, participe quando convidada, né, dê as suas opiniões quando convidada, e uma vez que essa relação se extinguiu, você pode manter uma relação de amizade, mas ela não pode ter a expectativa ou a fantasia de que vai se reestabelecer, essa relação não pode se manter pela possibilidade de reestabelecer um vínculo afetivo entre o seu filho e a sua ex-nora. É uma amizade verdadeira, ela não contaria com essa possibilidade. Ela falou, não, eu quero ser amiga dela, meu filho não tem nada a ver mais com essa história, eu quero ser amiga e pronto. Né? Isso basta para mim. Claro que exige um certo grau de maturidade que é raro a gente observar, né, na vida das pessoas. Né? Recentemente, o Papa Francisco falou sobre a importância das sogras em um relacionamento e o quanto é importante que as pessoas deixem de lado aquela ideia de que quanto mais longe ela estiver, melhor será. No ponto de vista religioso, é preciso sempre lembrar que a sogra e o sogro são os responsáveis em gerar a vida do cônjuge. É preciso usar da sabedoria, né? A sabedoria evangélica também, nós temos inúmeros exemplos. Na catequese do Papa, o Papa cita Ruth e Noemi, né, que, vendo a viuvez da sua nora, ela mesma cuida para poder ela ter uma nova relação, portanto, dentro do contexto social e religioso da época, em que a mulher viúva era considerada alguém menosprezada, que aquela sua nora não passasse por essa situação. Então, acho que se há um diálogo, e a maturidade do diálogo, acho que muito pode contribuir para superar certas dificuldades. E, obviamente, aí no processo da espiritualidade é preciso ter humildade e a dinâmica da oração também. Trouxemos alguns exemplos em que a sogra aparece como uma segunda mãe, uma pessoa especial para o relacionamento, que serviu como elo entre famílias diferentes, agregando culturas e histórias de vida. Trabalho assertivo, em que uma pessoa em um papel tão importante não se torna como aquela, citada nas mais diversas piadas. E vamos tomar cuidado aí, as sogras, uma sugestão final, era para elas não se tornarem a sogra da piada, né? Levar a sério esse papel
E as piadas, elas revelam muito das dinâmicas familiares, né? Aquela sogra invasiva, aquela pessoa que é uma companhia muitas vezes desagradável, que faz comentários ácidos e que não tem clareza na sua comunicação. Então, as piadas, elas têm um caráter jocoso, divertido, mas que, no fundo, revelam esses conflitos ocultos, assim, dentro das famílias. Vamos parar para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com uma reportagem especial sobre a importância e o sentido da dança. Até já! O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando nossa mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. A matéria que vamos apresentar agora é uma interessante conversa sobre uma das formas mais gostosas de exercício físico. A repórter Tiara Castilho traz para nós o universo da dança. Para quem ver esta evolução de ritmos, passos sincronizados que acompanham cada batida da música, fica até difícil viajar na história da dança e notar que essa arte surgiu ainda na pré-história, quando os homens batiam os pés no chão. Aos poucos, foram dando mais intensidade aos sons, descobrindo que podiam fazer outras nuances, conjugando os passos com as mãos através das palmas. E a história da dança também está ligada à fé do povo. Seu surgimento está atrelado a rituais religiosos, em que as pessoas faziam agradecimentos ou pediam aos deuses o sol e a chuva. Os primeiros registros dessas danças mostram que elas surgiram no Egito, há 2000 anos antes de Cristo. Foi só mais tarde, durante os Jogos Olímpicos gregos, que elas começaram a perder o caráter puramente religioso. O balé é considerado uma dança clássica e que é sempre lembrado quando falamos dessa arte. A modalidade é um estilo de dança que se originou na Itália durante o século XV e que se desenvolveu ainda mais em países como Inglaterra, Rússia e França como uma forma de dança de concerto. E hoje é conhecida mundialmente.
O balé é ideal para o corpo e a mente, através de uma combinação de expressão corporal que são repetidos, seguindo o ritmo de uma música. A atividade é capaz de exercitar o corpo, exigindo coordenação motora, musicalidade, noção espacial, lateralidade e postura. A Tassiana começou aos 6 anos de idade a praticar o balé. Aos 15, se tornou professora de dança. Aos 17, ela passou por uma seleção e foi embora para a Inglaterra estudar a modalidade com mais profissionalismo. Lá eu também tive a oportunidade de estudar metodologia para ser professora, né, para dar aula. E quando eu retornei ao Brasil, eu comecei a minha carreira artística, propriamente dito. Então eu fui bailarina da Quasarcia de dança, fui primeiro elenco. Depois eu fui para São Paulo, dancei no grupo do Ismael Guiser. Depois eu dancei por 6 anos no Balé da Cidade de São Paulo, que é o do Teatro Municipal. E após esse período eu fui para a Alemanha, dançando 10 anos em 2 teatros lá. Quando eu retornei, já não dancei mais, encerrei minha carreira e só fiquei na docência. Diversas pesquisas revelam que o balé clássico oferece muitas vantagens para a vida de quem pratica. Ajuda no fortalecimento muscular, no condicionamento físico, diminui o risco de transtornos psíquicos, desenvolve a sociabilidade, estimula o autoconhecimento e equilíbrio pessoal, proporcionando uma vida mais feliz. Tassiana afirma que a atividade é também muito apaixonante. O balé, ele tem uma exigência técnica muito refinada. Mas, para além disso, o balé clássico, ele traz muita percepção corporal para a pessoa. Ele trabalha a coordenação, ele trabalha a musicalidade, ele trabalha refinamento dos movimentos para coreografias, principalmente quem dança contemporâneo e faz aulas de balé clássico, consegue refinar o movimento, né, melhor. O balé clássico, eu acho que por ele te trazer muitos desafios, você trabalha também a sua autoconfiança e as estratégias de como você supera esses desafios. Então, ele te dá força. Você trabalha a sua essência, porque você pode dançar e se trabalhar como ser humano. O balé associa os benefícios de um exercício físico ao prazer e à beleza da dança. A atividade é indicada tanto para homens e mulheres. Tradicionalmente, as crianças iniciam na atividade, mas o balé não tem idade máxima para começar. Seja criança, jovens, adultos ou idosos, para inovar, o que precisa é ter vontade de aprender. Nesta academia mesmo, as aulas são para adultos. Há 8 anos, a Joana estava em busca de uma atividade física para frequentar. Fez uma aula experimental da modalidade e até hoje não deixou os exercícios. Ela é professora de psicologia e faz questão de reservar 2 vezes na semana um tempo para dedicar ao balé. Eu comecei a fazer o balé em 2014 e foi como uma atividade física. Uma amiga minha me indicou. E aí, quando eu comecei a fazer as aulas, eu fiquei apaixonada pela musicalidade, pelos movimentos, e aí fiquei pelo balé e nem tanto pela atividade física. O sapateado é um grande aliado do balé, muitas vezes utilizado para que os bailarinos entendam com mais profundidade a musicalidade e embarquem com mais propriedade no mundo da dança. Os historiadores consideram mais provável a hipótese de que o sapateado tenha origem na Irlanda por volta do século V. Segundo eles, nessa época, os camponeses usavam sapatos com sola de madeira, com o objetivo de aquecer os pés. Os diferentes sons produzidos por esses sapatos e dessas brincadeiras surgiram ritmos diferentes. O sapateado, a gente trabalha ele para que os alunos possam usufruir da parte musical, né? Então, ele é um up, né? Digamos assim,
para que os bailarinos possam aguçar mais o ouvido, né? A parte da musicalidade. E a aula de sapateado ela é divertida, gostosa, né? É um momento bem descontraído em sala de aula. A Carla descobriu sua paixão pela dança ainda na infância e acredita que sua formação humana deve-se muito a esta arte. Parte do que eu sou hoje eu devo à dança, né? A dança, ela nos ajuda a ser um ser humano melhor, né? A olhar para o outro com um olhar muito mais afetivo e colaborativo, né? Para ela, a dança move sua vida como fosse o ar de sua respiração e permitindo também hábitos mais saudáveis. Dança é vida, né, gente? Dança é movimento, é respiração. A dança, ela pode nos auxiliar de diversas formas, né? Físico e mental, né? Então, o corpo, quando se movimenta, ele faz com que a gente tenha aí possibilidades, né, saudáveis, né? E o corpo se movimentando, um corpo saudável fisicamente, provavelmente, né, é uma mente também saudável. As alunas da Carla também partilham como, através do sapateado, estão fazendo grandes descobertas. A importância da dança é que eu consigo me unir com as minhas amigas e consigo aprender passos novos. E para mim, a importância da dança é que eu consigo também ficar com as minhas amigas e eu aprendo várias coisas que eu sempre quis aprender. Para mim, a importância da dança é eu fazer novas amizades e aprender coisas novas. Quando mais eu danço, eu fico assim, com vontade de dançar na frente dos outros, eu fico sem vergonha. E qual é o seu estilo preferido de dança? Street e jazz. O jazz é uma forma de expressão pessoal criada e sustentada pelo improviso. Na sua origem, essa dança tem raízes essencialmente populares e influenciada pela cultura negra, com uma evolução inicial paralela à da música jazz, que surgiu nos Estados Unidos no final do século passado. A professora Ana Carolina afirma que o ritmo é cheio de dinamismo. O jazz, ele surgiu, né, da vinda dos africanos para a América, e aí foi uma mistura, mas as bases, a técnica do jazz foi criada nos Estados Unidos, e ele tem uma pegada mais descontraída, né? Diferente da técnica clássica, que é muito exata, o jazz permite uma maior criação. A gente usa muito música pop no Brasil, muita música popular brasileira, para trazer uma diversificação. A gente une vários estilos e montam coreografias com jazz. Então, ele permite uma maior criação do coreógrafo, o que me atrai muito. Ana começou a dançar com apenas 5 anos e aos 18 já estava trabalhando profissionalmente com a dança. Ela garante que há benefícios imensuráveis para quem se abre aos fascínios desta arte. A dança, ela tem assim, uma importância que é até difícil de mensurar, né? Além de desenvolver a parte psicomotora, os jovens, adolescentes e crianças trabalham muito a responsabilidade, o trabalho em grupo, né? Todo o desenvolvimento de uma parte social, que é trabalhada em grupo, além de raciocínio, né? Decorar o processo coreográfico, então depende de muita concentração. Então ele tem um benefício geral, é até difícil pontuar todos os benefícios que a dança traz no dia a dia, além de trazer, né, um momento de recreação e de bem-estar físico para o corpo. Há muitas outras formas de mexer o esqueleto com técnica, alegria e beleza. A dança, a arte de movimentar o corpo em certo ritmo, é uma das 3 principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música, caracterizando-se tanto pelos movimentos previamente estabelecidos ou improvisados. Com o passar dos anos, essa expressão artística foi se aperfeiçoando e tipos de danças foram sendo criados com ritmos, passos e roupas determinados.
A dança de salão é uma das modalidades mais praticadas na atualidade, tanto no Brasil quanto no mundo. E este gênero compreende todas as danças executadas em dupla. É este um dos seus principais diferenciais. Quando você ouvir falar de dança de salão, esqueça, portanto, as apresentações solitárias e as coreografias individuais. O lance dela é se movimentar com a cumplicidade do parceiro. A Milena se apaixonou por esta versatilidade da dança de salão, que a permitiu ser professora também de outros ritmos. Eu dou aula de dança de salão, dou aula de dança do ventre, dou aula de sapateado e dou aula de trabalho de corpo. Os ritmos da dança de salão são bem variados e incluem o samba de gafieira, forró, tango, valsa, milonga e tantos outros. Além de ser uma modalidade praticada por casais, a dança de salão é classificada também como uma dança social. Afinal, sua prática não se restringe às salas de aula e as apresentações podem ser vistas facilmente em casamentos, aniversários, festas e casas de show. Qualquer encontro com os amigos já é um ótimo pretexto para se dançar a dois. E é o benefício da interação social que a Milena acredita ser uma das principais vantagens da dança. Porque em tempo quando você está mais estressado, a dança te ajuda muito a relaxar. A dança te ajuda a interação social. Quando eu era criança, teve uma fase da adolescência, ali, finalmente, que a gente fica um pouco mais retraído, né? Ela ajuda você a ter mais interação social com as pessoas, a interagir melhor com as pessoas. Então, acaba que isso ajuda muito. Parte de autoconfiança, autoestima, não tem como. Acho que todo adolescente tem horas que passam por isso. Então, acaba que ajudou muito. Mas engana-se quem pensa que a dança de salão é praticada somente por entretenimento. Existem muitas competições e concursos de vários ritmos que os casais são desafiados a provar suas habilidades. E quem se empenha em competir colhe muitas vantagens, até mesmo para a memória. Ela ajuda a trabalhar a minha memória no sentido não de estar sempre com ela exercitando, porque memória é algo que com o passar dos anos a gente vai perdendo. Então ela acaba que ela auxilia bastante com que não haja essa perda, ou que essa perda seja o mínimo possível, que a gente sinta o mínimo possível. Eu indico bastante, principalmente para as pessoas às vezes, mais velhas, terceira idade e tudo mais, que eu acho que é algo que ajuda não só no trabalho muscular dessas pessoas, mas também, né, ajuda bastante no sentido delas estarem trabalhando exatamente isso, o equilíbrio, estar trabalhando a parte de memorização, o trabalho cardíaco delas. Então, acho que ajuda no dia a dia, ela é muito boa. A primeira modalidade dançante praticada pelos casais e considerada uma dança de salão foi a valsa. Ela surgiu no final do século XVIII. A dança de salão se desenvolveu primeiro entre a nobreza, mas hoje vale ressaltar que o bom mesmo desta arte é que todo mundo pode dançar e que através dela muitos desafios podem ser superados e preconceitos podem ser quebrados. Eu acho que inicialmente, como pessoa, como aluno, a dança, o desafio maior deles inicialmente é entender que eles não precisam ser profissionais da dança, sabe? Às vezes as pessoas falam, não vou dançar porque eu nunca vou dar conta de fazer isso. E eu acho que para essas pessoas não é esse limite não existe, sabe? Essa barreira não existe. Por quê? Porque a dança ela tá ali para te auxiliar, para te fazer sentir bem. Se você não quer competir, não tem por que você pensar nisso, sabe? Não vou dar conta de rebolar, não vou dar conta de decorar isso. Não, se joga. O seu corpo, assim como o seu corpo aprendeu a andar, ele vai aprender a dançar. Então, acho que o maior desafio inicialmente é quebrar essa barreira. E quem vai começar a querer dançar, não importa a modalidade. Essa barreira é a primeira coisa que tem que ser quebrada. A segunda, principalmente para os homens, né, é de que não posso rebolar, eu sou homem. Então, esse preconceito ainda existe, infelizmente, com alguns. E que eu acho que a visão para essas pessoas que eu passo é que não se preocupe com isso. Isso não vai te deixar nem mais nem menos homem, ou nem nada, sabe? Não vai atingir sua honra de forma alguma. E você vai poder interagir muito mais, não só com outros homens, como outras mulheres, sabe? Assim, te dá essa socialização. Como professora, acho que a maior barreira nesse sentido de te falar assim, olha, o que a dança, qual que é o maior desafio?
é fazer com que as escolas, fazer com que as empresas entendam que a dança não é apenas mais uma matériazinha, sabe, assim, uma bobeirinha, mas sim que a dança, ela algo traz benefício em qualquer faixa etária, não interessa se você é um bebezinho, não interessa se você é uma pessoa mais da terceira idade. Em qualquer fase da vida, ela vai te ajudar. Com coordenação motora, ou qualquer esses outros exemplos que eu te trouxe, sabe? Ela vai te ajudar. Então, quebrar essa barreira para que eles entendam e valorizem também. E aí, eu já te falo de valorizar mesmo como profissional, como salário, entender que isso é uma profissão, entender que isso vai trazer benefícios não só para o profissional no sentido, está recebendo salário. Não. Até porque, normalmente, o profissional de dança não é rico, ele não vai receber milhões recebendo. Mas no sentido de que é uma profissão que merece respeito assim como qualquer outra, é um profissional que está ali realmente para dedicar, que está ali, que trabalhou antes, tem uma bagagem toda por trás. Inclusive, hoje, no estado de Goiás, nós temos 2 universidades com cursos superiores em dança. Ou seja, esse profissional ele já não está mais só ali, foi formado por academias, ou foi formado pela cultura, quando é uma dança popular, né? Ele é um profissional que hoje em dia, para quem quer, tem nível superior sim, onde a gente aprende anatomia, a gente aprende muita coisa do corpo. Então, acho que tem que ter essa valorização. Acho que a maior barreira é você quebrar esse preconceito inicial. A Milena relembra ainda que a dança é uma expressão nata do ser humano e que todos nós, desde a primeira infância, trazemos conosco experiências de um certo molejo junto a um estilo musical. Eu acho que a dança, ela tá com a gente desde criança, na verdade. Um bebezinho, quando ele escuta uma música, você não precisa ensinar para ele a dança. Ele já começa a se mexer do jeitinho dele. Eu acho que as pessoas têm que entender que dança não é só aqueles formatos fechados que a gente já conhece, de modalidades de dança. Mas dança é você mover seu corpo, é você entender os limites do seu corpo, é você se envolver com o ritmo, às vezes com uma música falada. Por isso a cultura popular, ela vem nos ensinar isso desde o início, sabe? E a gente é que vai, com o passar do tempo, a gente vai ficando mais cidade, mais modernização e tudo mais, a gente vai esquecendo essa essência. Mas independente de ter ou não ter essa essência, a pessoa fala, mas eu não tive isso. Teve, toda a escola teve, nem que seja uma festa junina, nem que seja ali, às vezes, uma dancinha que foi de escola, de teatro de escola, mas sempre tem alguma coisa que você teve contato com a dança e às vezes nem sabia que era uma dança mesmo. Então, acho que fica aí o convite, né, para quem abandonou isso lá na infância e acha que nunca fez dança, ou para quem está ali sem coragem de fazer, para que venha conhecer, se arrisque numa modalidade, se não quer uma dança dessas que todo mundo já conhece, procura uma dança de trabalho de corpo mesmo, e que você possa se jogar e ter uma qualidade de vida ainda melhor, ainda mais nesses tempos que a gente vem passando, que cada uma dessas pessoas que estejam nos assistindo possa realmente se jogar para isso, se jogar no movimento, não interessando a modalidade de dança nem a idade. E a dança pode estar em todos os lugares. Ela não se limita a espaços. E foi isso que músicos e dançarinos comprovaram nos Estados Unidos no final da década de 20. Em 1929, época da quebra da Bolsa de Nova York e da grande crise econômica, os artistas que trabalhavam em casas de shows ficaram desempregados e, como consequência da crise, passaram a realizar suas performances nas ruas. Hoje, a modalidade das danças urbanas servem para a promoção de diálogos que antes não eram possíveis. Inspirados por grandes nomes da cultura negra, muitos jovens embarcam nesta arte que também é uma forma de resistência. Foi assim que o Martin entrou para este universo. Comecei a dançar com 17 anos, né, vendo os vídeos de alguns dançarinos na internet, né, tanto referências como Michael Jackson, alguns vídeos da África Bambata, né, e aí conheci a Casa do Hip Hop de Diadema, que fica em São Paulo. A dança tem uma importância muito grande para mim, que
é como se fosse uma terapia. É onde eu consigo expressar meus sentimentos de tristeza, alegria, é onde eu consigo externar todos os sentimentos que eu tenho no momento. E nesta modalidade de dança, há também inúmeros benefícios para o corpo e para a mente. Para mim, ela funciona como um exercício de concentração, respiração. Isso me ajuda com o dia a dia, nessa ansiedade que a gente tem de conquistar as coisas. Então, o exercício físico ajuda, mas esse lance de concentração faz com toda a diferença nos resultados das outras coisas que eu faço fora a dança. O Martin comemora que esta arte tem vencido barreiras e perdido o caráter marginal, conquistando até mesmo espaço como modalidade olímpica. Hoje em dia está muito difundido, né? Muitas pessoas estão conquistando e aprendendo um pouco mais sobre essa cultura. A gente pode pegar a primeira dança que tem das danças urbanas, que é o locking, temos o popping, o breaking, house, hip hop dance, e assim vai. Tem várias vertentes que se encaixam nisso, né? O breaking hoje em dia está nas Olimpíadas, né? Eu não tenho mais idade para competir, mas estou muito feliz em saber que essa dança que eu faço parte faz muito tempo, agora conquistou novos espaços. Na era do TikTok, o sucesso da vez no mundo da dança tem sido mesmo o fit dance. E é com coreografias desta modalidade que milhares de pessoas estão gravando vídeos e postando na internet, gerando grande repercussão. Até mesmo os artistas já lançam seus clipes musicais com danças que tiveram inspiração no fit dance. Esta dança, além de ser bem dinâmica, apresenta bons resultados quanto à queima de calorias, sendo uma ótima atividade física para quem quer emagrecer. A Isabela, por exemplo, buscou o fit dance influenciada pelos filhos, que adoram acompanhar as dancinhas que circulam na internet. Eu sempre gostei de dança, sempre gostei muito. E agora nessa nova onda de internet, TikTok, meu filho sempre gostou de dançar e eu falei, eu tenho que acompanhar, né, essa nova geração. E aí eu procurei o fit dance, que é essa dança mais nova, mais casual, que dança mais o que a gente escuta no dia a dia. E além do que, né, que dançar emagrece demais, demais, demais. Sua bastante, gasta muita energia e é muito revigorante a dança. Né? Eu falo que a dança é minha segunda família, porque a gente acaba fazendo novas amizades e o bem-estar que a dança nos proporciona é maravilhoso. O Felipe começou a se dedicar ao mundo da dança por volta dos anos 2000 e tinha como exemplo os pais, que sempre foram adeptos desta arte. E há pouco tempo ele passou a se dedicar ao ensino do fit dance. O que mais me chamou a atenção da fit dance foi o tamanho da marca, a importância da marca, né, que vem crescendo a cada dia mais. A qualidade também das coreografias que eles, né, lançam na internet. Eu acho que a internet em si vem crescendo muito, né? A dança vem se espalhando muito pelo mundo afora aí. Então é muito vídeo, né? E eu acho que o pessoal usa muito as coreografias da fit dance. A grande parte, né, dos vídeos que o pessoal lança na internet vem da fit dance. Então, pelo reconhecimento da marca, né? Aí eu preferi optar pela fit dance. E também abriu muitas portas, né? Oportunidades de emprego. Então, eu vi a fit dance a chance, né, de crescer profissionalmente. Como a gente dança muito e ritmos toda hora, ritmos diferentes, eu consigo dançar vários ritmos na mesma modalidade, né? Então, assim, o fit dance eu consigo dançar desde o funk, piseiro, axé, forró, sertanejo. Então, essa mistura, esse mix de música foi o que mais me interessou no fit dance. E você sabia que o fit dance conta com 5 pilares? O professor Felipe conta pra gente quais são e o que eles significam. Fit dance, ela tem o intuito dela, né, o principal é a diversão, além do bem-estar, é claro. Mas a gente trabalha, né, na fit dance, até a gente fala como 5D, que entra como a dança, né,
divertimento, né, que a gente se diverte muito, o dinamismo, né, ela é dinâmica, então a gente consegue trabalhar com o aluno, né, deixar a aula mais prazerosa, né. O sistema deles, como sendo democrático, atende a todas as idades, como tem o Fit Dance Kids, né, que atende a crianças. A gente tem o Fit Dance, que atende desde jovens, adultos, até pessoas mais idosas, né. A gente vê que tem alunos aqui que, mesmo às vezes achando um pouco, a gente não usa a palavra difícil no Fit Dance. A gente usa a palavra desafiador, que está dentro do programa 5D deles. Então, desafiador de você, né, mesmo que você ache a coreografia um pouquinho mais complicada, você consegue, ao decorrer do tempo, né, ir melhorando a sua evolução. Eu vejo aqui minhas alunas, sabe, eu fico muito grato em ver a evolução de cada aluno, né, que às vezes começa meio travado, meio com medo, com vergonha, e vai se soltando ao longo das aulas. Então, isso é gratificante demais. Depois da dança, a minha disposição é nítido, né? A dança dá essa disposição, dá essa alegria de viver mesmo. Então, isso é o mais importante na dança para mim. E se no final desta reportagem você também tiver vontade de começar a se exercitar através da dança, o professor Felipe deixa um recado para te motivar. Eu falo, faça uma aula experimental, faça uma aula, nem que... Eu sei que a vergonha vai ser bastante no começo. Eu mesmo, como aluno também, eu já, né, no começo, assim, falava, ai meu Deus, eu não sei a coreografia, eu, né, vou ficar meio assim acanhado, mas você vai ver que você vai fazer amizades, né? Eu acredito que a grande maioria dos professores de Fit Dance, eles deixam a sua aula mais animada, mais divertida, né? Deixam você mais à vontade. Então, começa a fazer uma aula, porque você vai ver que ao decorrer do tempo, você vai se surpreender com a sua evolução dentro da aula. E você vai se apaixonar, porque eu vejo pela cara dos meus alunos, pelo sorriso. A cada aula, ele sai de outro jeito. Às vezes a pessoa chega aqui, né, um pouquinho para baixo, eu vou vendo o depoimento do pessoal. Né, a depressão hoje em dia, que é muito frequente, depressão, tristeza. E o Fit Dance é uma dança que chega a transformar as pessoas, né, a dança em si, né? Então eu falo para as pessoas que querem começar, faça uma aula experimental, que vocês vão ver, né, uma grande mudança nas suas vidas aí. Espero que você tenha gostado das matérias de hoje. Eu gostei muito do conteúdo do programa. Continue com a TV Pai Eterno. Na semana que vem estaremos de volta. Um abraço e até lá!